Cush deu origem a esse povo que é conhecido como cuxitas. A palavra Cush e Cã tem a mesma raiz, aqueles que têm pele escura. Então, os descendentes de Cã vão trazer esse conceito de que são pessoas, todos filhos de Noé, mesmo pai e mesma mãe, mas eles nasceram com a pele escura. A palavra, então, Cush, vai ficar conhecida, marcada como o povo da pele escura. Os gregos mudaram o nome grego ou o nome romano para Cush, etíope, que tem o mesmo significado, pessoas de pele escura. Os egípcios, que eram a civilização ali do lado, deu um outro nome. O que está em amarelo ali é o Império Kush original, na cabeceira do rio Nilo, ali na fonte, praticamente na nascente do rio Nilo, e é uma terra que tem muito ouro. Então, os egípcios começaram a comercializar com os cuxitas, e eles começaram a chamar os cuxitas de outro nome. A palavra egípcia para ouro é Nubi. Então, os egípcios começaram a falar que aquele povo era um povo núbio, ou da Núbia, porque era o povo do ouro. Então, se você encontrar nos registros históricos ou na sua Bíblia, cuxitas, núbios, etíopes, a gente está falando do mesmo povo. Os descendentes de Cush, que se dividiram depois em várias tribos. Eles habitavam essa região ali, na nascente do rio Nilo. Posteriormente se estenderam para baixo, ali onde hoje é a Etiópia, a Eritreia, que está ali de azul, e atravessaram o estreito e foram para a Península Arábica e conquistaram a região chamada Iêmen. E alguns historiadores vão falar que, a partir do Iêmen, eles se estendem até a Mesopotâmia. Um dos descendentes muito conhecidos de Cush veio a ser o fundador da Babilônia. E, a partir daí, então, eles voltam para conquistar as terras. E a história da Babilônia vocês já conhecem. Eles não tinham escrita, não sabiam, não tinham registro de escrita. Tudo era transmissão oral. Eram grandes guerreiros. E quando eu falo grandes, não só de força, de poder, mas de estatura. A estatura média era entre 80 e 1,90. Né? Era um povo que estava treinado para caçar leão. Então, era um povo muito forte. Sua primeira capital se chamou Napata, e ela era uma capital espiritual, e ela foi conhecida pela riqueza e pelo poder. A Núbia, hoje, e esse povo, os cuxitas, vivem hoje no território que hoje é o Sudão. Né? Sudão e parte da Etiópia atual. Eles foram dominados pelos egípcios e viveram dominados pelos egípcios por cerca de 500 anos. E nesse período de 500 anos, eles absorveram a cultura egípcia. Eles aprenderam a ler, aprenderam a escrever, e se desenvolveram mais. O povo cuxita, o povo núbio, tem mais pirâmides e maiores do que as do Egito. Só que as famosas são as 3 do Egito, né? Kelfrin, Kepins e Miquerino. Mas lá na Núbia, nessa cidade, na região de Napata, eles enterraram todos os seus reis, durante muito mais tempo do que os egípcios, e tem muito mais pirâmides. Eles ficaram 500 anos sob o domínio egípcio. Mas um dia eles falaram, chega. E eles eram maiores, mais fortes, mais guerreiros. E eles montaram a 25ª dinastia do Egito, dominaram todo o Egito, desde a nascente à foz do rio Nilo, e ficaram conhecidos, seu registro na história, como os faraós negros. Foi o período de maior quantidade de ouro dentro da história do Egito. Até que os assírios vêm lá de cima, né? Dominam a região com cavalos, com armas mais poderosas, mas é interessante que eles não perdem o reino. Eles perderam a parte do Egito. Eles voltam para essa parte amarela, se estabelecem ali, reconstroem a cidade de Napata e constroem uma nova capital agora, uma capital política de nome Merói. Isso por volta do ano 1069, até o Império durou até 300, de 1069 antes de Cristo até 350 depois de Cristo. E aí se divide em várias tribos, mas sempre muito poderosas. O reino sucessor a esse reino cuxita é o reino de Aksum, que também são descendentes cuxitas. É interessante porque nesse período de 1069 a.C., tem um rei em Israel muito famoso, de nome Salomão. Então, enquanto essa história está acontecendo aqui, só para você se situar biblicamente, rei Salomão, lá em Israel. Mais para baixo um pouquinho, ali está pintado de azul e vermelho, a região azul é conhecida como chifre da África. Então ali se desenvolve o reino conhecido hoje como a Etiópia, mas o reino dos etíopes também descendentes de Cush. E aí nesse reino da Etiópia tem uma história de fundação muito interessante. Por que eu destaquei o ano 1069 e por que eu destaquei Salomão? Porque nesse período do reinado de Salomão, a Bíblia vai registrar em Reis, em Crônicas, referências bíblicas de Reis e Crônicas, nos escritos judaicos, no Midrash Targushim, nos escritos apócrifos, no livro apócrifo de Esther, no Alcorão, na Surata, no capítulo 27 da Surata, vai registrar um acontecimento em todos esses livros, e a gente não tem nem o nome da pessoa, mas está lá. A história está baseada na origem do povo etíope. O Quebra Negash, que é o livro sagrado dos etíopes, conta que um dia uma rainha deles, uma Candace etíope, sai da cidade de Sabá, do reino de Sabá, porque descobriu e ouviu sobre Salomão. E ela vai, a rainha de Sabá, a Candace de Sabá, sobe para se encontrar Salomão.
possivelmente, o nome dessa Candace é Maqueda. Por que eu estou falando possivelmente? Porque em nenhum todos esses registros que eu estou falando, que eu citei aqui, fala o nome dela. A gente vai pela datação ali do reino, tá? Ela sobe, possivelmente, não só para conhecer a sabedoria de Salomão, mas o texto bíblico e todos os outros textos falam que ela subiu com muita riqueza para presentear Salomão. Ao que tudo indica, ela ia não só para conhecer, mas para firmar comércio ali. Né? É tanto que ela domina, a cidade de Sabá domina aquela região ali, tem uma região chamada Ofir. E certamente você já ouviu falar ouro como ouro, tão puro como ouro de Ofir, que eram conhecidos como as minas de ouro do rei Salomão. Então ela vai também olhando essa questão comercial ali, não só para conhecer a sabedoria do rei Salomão. Ela viaja 2.000 quilômetros de camelo. E tem gente que não vem de carro para a igreja. Ela vai, encontra com Salomão. Se você vai 2.000 quilômetros de camelo, você não vai fazer como a gente faz hoje. Né? O Rodrigo esses dias foi, amando do trabalho, foi a Nova York. Passou 2, 3 dias lá e voltou. Não dá, de camelo não dá para fazer isso. Não dá. Então essas viagens eram longas, um tempo muito maior que se permanecia. Né? Lá ela conversa com Salomão, ela vê tudo que está ali, ela tira todas as suas dúvidas e ela volta. É isso que está no registro bíblico. No registro histórico e no registro da Quebra-Negaste, que é o livro de origem dos etíopes, vai falar que ela volta, grávida de Salomão. E ela vai dar a um filho de Salomão de nome Menelik. Menelik é criado dentro dos costumes judaicos, porque ela volta convertida ao judaísmo. E a partir desse retorno, a nação etíope passa a ser uma nação judaica, com raízes judaicas. Isso vai durar até o período da invasão islâmica, que ainda hoje eles têm a raiz judaica muito forte, mas o islamismo, o país se tornou islâmico, então isso muda toda a dinâmica. É uma coisa interessante, porque se você pegar o registro histórico, você vai ver que depois de Salomão, qual foi o rei seguinte a Salomão? Roboão, que dividiu o reino, não é isso? Então a gente vai ter reino do norte e reino do sul. Mas se você levar em consideração que há um filho de Salomão na Etiópia, em outro país, então o reino, os costumes, a religião está guardada. A Síria invade o reino do norte, o reino de Israel, por conta da desobediência, o pecado deles. E o que a gente tem de registro bíblico é que a nação foi espalhada, foi destruída e que se perdeu todas as referências daquelas 10 tribos que faziam parte do reino do norte, não é? Pois é. Sabe o que foi descoberto em 1970? E eu só descobri agora, essa semana. Em 1970 se descobriu que lá na Etiópia tinha uma tribo ancestral que se dizia descendente da tribo de Dan. Dan, lá de cima do reino de Israel. E o Estado de Israel já formado, em 1970, né, ele manda fazer pesquisa histórica, busca os registros históricos, faz o DNA e descobre que era realmente a tribo de Dan. A história desse povo lá na Etiópia diz que quando os assírios entraram, parte da tribo se reuniu e fugiu para a Etiópia para buscar abrigo. E eles encontraram abrigo nas terras desse parente, Menelik, que os acolheu e cedeu o espaço para eles. Em 1984, o Mossad, que é a polícia secreta de Israel, começou a fazer um movimento para resgatar, uma operação chamada Operação Moisés. E eles começam a retirar esses descendentes de Dan e repatriá-los para Israel. O último grupo que chegou foi em 2020, cerca de 350 danitas de volta ao Estado de Israel. É interessante como a gente vai fazendo essas costuras. Porque, pastor, o senhor falou de Cush, o senhor falou da Etiópia, o senhor falou do reino de Axum, o senhor falou do reino de Sabá. O que isso tem a ver? O eunuco era um oficial da Candace, que não é o nome dela, é um título da rainha da Etiópia. Olha que coisa interessante. Isso nos traz, então, para a história de eunuco, de Filipe e do eunuco. Nós não sabemos também quem é esse homem. Eunuco é uma condição, um oficial do governo. Né? A rainha, agora, que na época de Filipe, tem o nome de Amanitere, eu acho que é assim que pronuncia, uma Candace da Etiópia. E olha que coisa interessante. O Império Romano tentou entrar na Etiópia, tentou dominar a Etiópia, e essa Candace botou eles para correr. E fez um acordo com eles: se você não entrar aqui, eu não te ataco, que foi extremamente vantajoso para a Etiópia. A Etiópia é acho que o único país, se não me falha a memória, o único país da África que nunca foi colonizado. E não foi porque não tentaram, foi porque não conseguiram. Desde sua fundação até hoje, eles nunca foram colonizados. Seu reino compreendia um conjunto de tribos, de homens e mulheres negras, que se mantinham firmes, guerreiros, e conseguiram manter a sua liberdade, a liberdade do seu território e a sua independência diante de tantas provações. Isso nos traz, então, para a história de hoje. Filipe e o eunuco, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26.